O Eco de Balmoral, a investigação da Princesa Anne. Nesta história de intriga política e tensão familiar, dentro de um cenário monárquico fictício, os acontecimentos que rodeiam Balmoral começam a adquirir uma dimensão inquietante. O que inicialmente parecia uma simples série de irregularidades administrativas transforma-se numa complexa rede de suspeitas, silêncios e decisões que poderiam alterar o equilíbrio simbólico da instituição. A Princesa Anne, conhecida pelo seu caráter disciplinado e pelo profundo respeito pela tradição, não costuma deixar-se guiar por intuições sem fundamento. No entanto, nesta narrativa, as mudanças recentes detectadas na residência escocesa despertam nela um alerta impossível de ignorar. O primeiro impacto não provém de documentos nem de dados, mas da própria percepção física do lugar. Balmoral, tal como Ennio recorda, sempre foi um refúgio de continuidade histórica. Madeira escura, tecidos tradicionais, disposição hierárquica dos espaços e uma estética cuidadosamente alinhada com décadas de protocolo. Mas na sua chegada antecipada à residência algo não encaixa. Os salões principais foram reorganizados. O mobiliário foi substituído por designs minimalistas que rompem com a identidade visual do local. As longas mesas de carvalho desapareceram, substituídas por estruturas leves de linhas modernas. A iluminação foi modificada, eliminando o calor tradicional que costumava envolver as reuniões oficiais. Anne observa em silêncio. Não se trata apenas de estética, trata-se de identidade institucional. Cada mudança parece desenhada para redefinir o uso do espaço, como se Balmoral tivesse deixado de ser um símbolo de continuidade para se transformar num cenário de eventos privados de alto nível. O comportamento do pessoal reforça a inquietação. Os empregados veteranos foram substituídos temporariamente em várias ocasiões. As explicações recebidas são sempre as mesmas: eventos oficiais, reorganização temporária, instruções superiores. No entanto, a Princesa Anne detecta um padrão. As substituições coincidem com períodos de atividade invulgarmente frequente na residência. As agendas internas mostram um aumento significativo de reservas num curto período de tempo, sem correspondência com celebrações oficiais, visitas diplomáticas ou atos públicos conhecidos. Quando interroga discretamente o pessoal, as respostas são consistentes, mas vagas. Ninguém parece ter questionado a legitimidade das ordens. A obediência administrativa substituiu a verificação institucional. Anne compreende que o problema não é apenas o que está a acontecer, mas como foi possível que acontecesse sem resistência. Nessa mesma noite, num ambiente privado dentro da residência, Anne decide ir além da observação direta. Solicita acesso completo aos sistemas internos de utilização de Balmoral. O pedido é claro: registros de ocupação, autorizações, acessos de pessoal e entradas registradas nos últimos 8 meses. O seu assistente privado, Michael, chega de Londres com toda a documentação. O volume de informação é considerável, mas o formato é impecável. À primeira vista, tudo parece correto. As reservas estão registradas sob autorizações formais. As assinaturas digitais são válidas. Os procedimentos administrativos foram seguidos sem erros. No entanto, Anne não procura apenas correção formal, procura coerência. E é aí que surgem as primeiras fissuras. O padrão de utilização da residência é o primeiro indício claro. Num período de 8 meses, Balmoral foi utilizado em 14 ocasiões. Este número ultrapassa amplamente a média histórica da última década. Mas o mais relevante não é a frequência, mas a natureza das reservas. Nenhuma coincide com datas de atos públicos, eventos estatais ou compromissos oficiais conhecidos. Não há aniversários institucionais. Não há recessões diplomáticas. Não há celebrações tradicionais. Apenas uma sucessão de eventos privados de família. A repetição do termo gera desconfiança. Num contexto institucional com protocolos rigorosos, a ambiguidade é por si só um sinal de alerta. Anne solicita então um nível de análise mais profundo. Registros de acessos eletrônicos, movimentos de pessoal e câmaras de segurança perimetral. Quando os dados começam a surgir no ecrã, a imagem torna-se mais complexa. Durante os períodos de ocupação registrados, observa-se um aumento significativo de entradas não habituais. Pessoas que não pertencem ao pessoal permanente
acedem a áreas restritas com permissões temporárias. Algumas dessas entradas não correspondem a perfis conhecidos dentro da estrutura oficial da residência. O sistema não apresenta irregularidades técnicas. Tudo parece ter sido autorizado. No entanto, a acumulação de sessões cria um padrão difícil de justificar numa lógica administrativa convencional. N observa os registros com atenção crescente. Não há evidência direta de ilegalidade, mas há sinais de uma coordenação excessivamente flexível para um ambiente tão regulamentado. Na reconstrução dos movimentos internos, surge um elemento recorrente: a presença de Laura Lopes em vários dos períodos de maior atividade. O seu nome não aparece como responsável direta por nenhuma autorização, mas a sua proximidade temporal aos eventos gera inquietação na Princesa N. Nesta narrativa fictícia, a ligação não é apresentada como prova, mas como coincidência repetida dentro de um conjunto de irregularidades. N não formula acusações públicas. Também não conclui imediatamente a existência de uma conspiração. O que surge é algo mais perigoso dentro da lógica institucional, uma hipótese sem refutação. Outro elemento crítico aparece nos documentos. Todas as autorizações estão registradas sob uma mesma figura de referência institucional, associada à gestão da Rainha Camila. As assinaturas digitais são corretas. Os procedimentos foram validados, mas a frequência e o uso extensivo dessa autoridade levantam dúvidas sobre a sua aplicação real. N não interpreta estes dados como prova definitiva de má conduta, mas como indício de uma possível delegação excessiva ou de um sistema de controle enfraquecido. Na sua análise, a questão central não é quem assinou, mas até que ponto havia consciência sobre o alcance do que foi assinado. Nos arquivos internos de Balmoral, aquilo que durante décadas foi símbolo de ordem, tradição e continuidade monárquica, começou a revelar uma fissura inquietante. As folhas digitais de registro, analisadas pela Princesa Anne com crescente incredulidade, não mostravam erros isolados, mas um padrão repetido de omissões, entradas sem saídas, visitas marcadas apenas como convidado real e noites inteiras sem qualquer explicação. Há horas, até noites completas, sem qualquer justificação, murmurou um dos analistas da equipa de auditoria. Anne permanecia de pé diante da mesa, com os documentos espalhados como um leque de irregularidades. A sua voz, quando finalmente falou, foi baixa, mas cortante. Isto já não é a família real, é um jogo de poder. Alguém está a usar o sistema para esconder algo. Não era uma afirmação leviana. A Princesa Anne tinha atravessado décadas de crises institucionais, escândalos mediáticos e fraturas internas dentro da monarquia. Mas isto era diferente. Não se tratava de rumores da imprensa, nem de fugas de informação interessadas. Era o próprio sistema administrativo do palácio que parecia ter sido manipulado a partir de dentro. Camila, agora rainha, surgia como uma figura com um nível de acesso mais elevado. Legalmente, tudo encaixava. Formalmente, cada registro tinha uma justificação mínima, mas o que faltava era transparência real, coerência interna, lógica institucional. Anne caminhou lentamente em torno da mesa, como se o movimento a ajudasse a organizar os pensamentos. Quero saber quem autorizou cada uma destas entradas e por que não houve revisão da equipa de gestão do patrimônio, ordenou. Michael, o seu assistente, hesitou antes de responder. Com o novo procedimento, alguns registros podem ser aprovados diretamente ao nível superior. A partir da Rainha Camila, o silêncio que se seguiu não foi de surpresa, mas de compreensão fria. Anne percebeu naquele instante que o problema não era uma falha do sistema, mas o próprio sistema. Alguém tinha criado uma estrutura onde a autoridade absoluta podia, na prática, evitar qualquer controlo. Isto não é um erro, disse finalmente. É intencional. Quando Michael saiu da sala, Anne permaneceu sozinha. Olhou pela janela para os pinheiros de Balmoral agitados pelo vento escocês. A imagem, que sempre lhe transmitira estabilidade, parecia agora uma cortina frágil atrás da qual se escondia algo muito mais inquietante. Se aquilo continuasse, não apenas Balmoral, mas toda a credibilidade da monarquia poderia ficar comprometida. Sem hesitar, pegou no telefone. Preciso de acesso às câmaras perimetrais dos últimos 6 meses. Ninguém deve saber. A sua voz não tremeu. Era a voz de alguém que já tinha tomado uma decisão irreversível. Enquanto Anne iniciava a sua investigação silenciosa, a origem daquelas irregularidades era muito mais humana e muito mais perigosa. Tudo começara meses antes, em conversas privadas entre a Rainha Camila e a sua filha, Laura Lopes. Laura, à frente do seu ambicioso projeto artístico em Londres,
a Lopes Gallery, precisava urgentemente de financiamento. O mundo da arte contemporânea não perdoa a falta de apoio econômico, e os investidores exigiam mais do que talento, exigiam prestígio. Numa noite, em Clarence House, Laura falou sem rodeio. Eles precisam de ver apoio real, um único evento num lugar prestigiado e o dinheiro chegará. Camila não respondeu imediatamente. Sabia o que aquele pedido implicava. Também sabia o que significava recusá-lo. Ver o projeto da filha desmoronar-se antes mesmo de começar. Temos de ser extremamente cuidadosas, respondeu finalmente. Posso ajudar-te, mas não pode tornar-se público. E assim começou tudo. Com acesso administrativo privilegiado, Camila autorizou reservas privadas em Balmoral sob designações ambíguas. Reunião interna, encontro de parceiros, evento institucional privado. Nenhuma descrição concreta, nenhum detalhe desnecessário. Além disso, influenciou discretamente um gestor de confiança do sistema do palácio, pedindo-lhe que não aprofundasse as verificações. Limita-te a garantir que a documentação esteja correta, disse-lhe numa chamada breve. O homem aceitou sem fazer perguntas. Laura, por sua vez, transformou a oportunidade numa ferramenta eficaz. Organizou eventos de altíssimo nível, chefes com estrelas Michelin, vinhos franceses exclusivos, músicos reconhecidos internacionalmente. Os convidados não eram curiosos. Eram investidores, colecionadores, fundos de capital de risco. E em cada evento, Laura construía cuidadosamente a sua narrativa. Este é um lugar onde a família real realiza reuniões importantes, dizia com naturalidade. A minha mãe sempre apoiou a minha visão artística. Não era uma mentira direta, era algo mais sofisticado, uma construção de percepção. Os convidados, impressionados com o ambiente de Balmoral, não viam apenas uma galeria em desenvolvimento. Viam uma extensão do poder institucional britânico. Camila nunca comparecia, mas recebia sempre relatórios detalhados, contratos assinados, promessas de investimento, acordos preliminares. E embora se sentisse orgulhosa pelo sucesso da filha, uma inquietação persistente começou a instalar-se dentro dela. Não deixes que isto cresça demasiado, advertiu numa ocasião. Está tudo sob controle, respondeu Laura com confiança. Legalmente, não há qualquer problema. Mas a linha entre o legal e o ético começava a desaparecer perigosamente. A centenas de quilômetros, a investigação de Anne avançava com precisão. Os registros digitais do sistema de segurança começaram a revelar algo que os documentos administrativos não mostravam. Movimento real, pessoas a entrar e sair, atividade constante em datas em que oficialmente não havia eventos. As câmaras não mentiam. Quero todo o material sem edição, ordenou Anne. Nada de resumos. Quero o fluxo completo. À medida que as imagens eram analisadas, a estrutura do engano tornava-se mais clara. Chegadas de veículos de luxo, convidados sem identificação formal, acessos autorizados a partir de níveis superiores e lacunas deliberadas nos registros posteriores. A verdade já não era uma hipótese. Era um padrão. E no centro desse padrão surgia sempre a mesma autorização, a de Camila. Anne fechou o relatório final com um gesto lento. Já não precisava de mais provas para compreender a dimensão do problema. O que começara como uma iniciativa privada transformara-se numa rede de influência que utilizava símbolos do Estado como ferramenta de legitimação econômica. Anne não se apressou a agir. Sabia que, numa estrutura como a monarquia, a verdade não se impõe com pressa. Constrói-se com precisão. O passo seguinte exigia algo mais do que dados e imagens. Exigia testemunho humano. Foi então que surgiu o nome de Sarah, uma assistente de nível intermédio, discreta, quase invisível dentro da hierarquia do palácio. Não tinha poder, não tinha influência, mas tinha algo mais valioso naquele momento: acesso indireto e presença constante nos bastidores dos eventos em Balmoral. Anne mandou chamá-la. A reunião aconteceu numa sala pequena, afastada das áreas principais, sem formalidade, sem registros oficiais. Sarah entrou com hesitação. Sabia que algo não estava certo, mas não compreendia ainda a dimensão daquilo em que se encontrava envolvida. Anne não elevou a voz, não acusou, apenas colocou algumas das imagens sobre a mesa. Quero que me expliques isto. Sarah olhou para as fotografias. O silêncio prolongou-se. Os seus olhos moveram-se lentamente entre os rostos captados pelas câmaras, os veículos, as entradas. Reconhecia tudo, cada detalhe, e naquele instante percebeu que já não havia espaço para omissão. Não eram eventos oficiais, disse finalmente com a voz baixa. Diziam-nos que eram reuniões privadas, que não devíamos fazer perguntas. Anne manteve-se imóvel. Quem dava as instruções?
Sarah hesitou. Não por dúvida, mas por medo. Vinham de cima, respondeu, diretamente do gabinete associado à rainha Camila. A confirmação não trouxe surpresa, trouxe clareza. E Laura Lopes? Perguntou Anne. Sarah fechou os olhos por um segundo, como se organizasse mentalmente tudo o que tinha visto ao longo dos meses. Ela estava sempre presente, disse. Coordenava os convidados, falava com investidores, era como se fosse a anfitriã. A peça final encaixava, não como escândalo, mas como estrutura. Anne recolheu lentamente os documentos. A sua decisão estava tomada. O que existia não era apenas uma falha de supervisão, era um sistema paralelo. E esse sistema não podia continuar. Nos dias seguintes, a preparação da resposta foi conduzida com um rigor absoluto. Nenhum passo foi deixado ao acaso. Cada elemento foi revisto, validado e enquadrado dentro de uma lógica institucional que evitasse ruptura pública, mas garantisse correção interna. A reunião final foi marcada, Clarence House, sem anúncio, sem registro externo, apenas os envolvidos diretos. Camila entrou na sala com a compostura habitual. A sua expressão era controlada, mas havia um detalhe novo no seu olhar. Consciência. Sabia. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Anne já estava sentada. Diante dela, o dossiê completo. Não abriu de imediato. Esperou. O silêncio foi o primeiro elemento da confrontação. Precisamos de falar sobre Balmoral, disse finalmente Anne. Camila não respondeu de imediato. Sentou-se. Endireitou ligeiramente os ombros. Imagino que sim. Respondeu. Não houve negação, apenas aceitação do momento. Anne abriu o dossiê, as imagens, os registros, as autorizações, tudo disposto com clareza, sem dramatização, sem exagero. Isto não é uma questão de interpretação, disse Anne. É um padrão consistente. Camila observou em silêncio, não tocou nos documentos. Começou como ajuda à minha filha, disse finalmente. Nada mais. A honestidade era parcial, mas suficiente. E continuou, respondeu Anne, até deixar de ser controlável. O silêncio regressou, mais pesado. Não houve intenção de prejudicar a instituição, acrescentou Camila. Anne inclinou ligeiramente a cabeça, mas prejudicou. A diferença entre intenção e impacto já não era relevante. A decisão foi comunicada sem confrontação emocional, sem acusações públicas, mas com firmeza absoluta. O sistema de gestão de propriedades reais seria reformulado. O acesso direto de Camila seria suspenso. Todos os processos passariam a ter validação dupla, auditoria permanente, supervisão externa limitada, não como punição, mas como proteção. Camila ouviu, sem interromper, sem contestar. Porque compreendia. O sistema estava a reagir, e quando o sistema reage, não negocia. Laura Lopes enfrentaria as consequências fora do palácio. Os investidores começavam a retirar apoio. A confiança, uma vez questionada, não se recompõe com rapidez. Projetos em curso entravam em risco. A associação implícita à monarquia deixava de ser vantagem, tornava-se fragilidade. O impacto não seria imediato, mas seria progressivo e inevitável. Nos dias que se seguiram, Balmoral voltou ao seu estado habitual. O pessoal antigo regressou. Os calendários foram normalizados, os acessos controlados. A aparência externa manteve-se intacta, mas por dentro tudo tinha mudado. A confiança já não era assumida, era verificada. Anne regressou a Londres, sem declarações, sem reconhecimento público. O seu papel nunca foi visível, mas foi decisivo. Camila retirou-se gradualmente da gestão ativa, não por imposição direta, mas por compreensão. A sua posição dentro do sistema tinha mudado, e essa mudança não precisava de ser anunciada. No final, não houve escândalo, não houve crise pública, mas houve consequência, e talvez isso seja o mais significativo, porque a monarquia não caiu, mas ajustou-se, reforçou-se e aprendeu que o maior risco não vem de fora, mas de dentro, e que a estabilidade não depende apenas de tradição, depende de vigilância constante, silenciosa, inevitável, e assim, sem ruído, a ordem foi restaurada, mas a memória permaneceu.